Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Estoicismo e Espiritualidade. Você sabia que o estoicismo, uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga, continua influenciando a literatura até os dias de hoje? Ao longo da história, diversos escritores e filósofos utilizaram os princípios estoicos para explorar temas como a virtude, o autodomínio e a aceitação das dificuldades da vida. Hoje, vamos explorar algumas das obras literárias mais poderosas que se inspiraram no estoicismo e como seus ensinamentos podem impactar nossas vidas. Prepare-se para uma jornada literária através dos olhos da filosofia estoica. Quando pensamos no estoicismo na literatura, uma das primeiras obras que vem à mente é Meditações, de Marco Aurélio. Esse livro é, na verdade, um conjunto de reflexões pessoais do próprio imperador romano. E nele, ele nos ensina como lidar com os desafios da vida, mantendo a paz interior e a virtude. Em Meditações, Marco Aurélio fala sobre a importância de aceitar o que não podemos controlar e de focar no que está ao nosso alcance. Ele nos lembra que a verdadeira liberdade vem do autodomínio e da aceitação da natureza das coisas. Exemplo: você pode pensar em uma situação onde se sente impotente, como uma crise no trabalho ou um problema pessoal. Em vez de gastar energia tentando controlar o que não pode ser controlado, você decide aplicar os ensinamentos de Marco Aurélio, aceitando a situação e focando apenas no que pode fazer para lidar com ela de forma racional e virtuosa. Outra obra literária profundamente influenciada pelo estoicismo é O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Embora Tolkien não fosse formalmente um filósofo estoico, seus personagens frequentemente exemplificam virtudes que os estoicos valorizam, como a coragem, a sabedoria e o autocontrole. Um dos maiores exemplos disso é Frodo Bolseiro, que enfrenta desafios imensos com uma determinação inabalável e um foco no que é moralmente certo, mesmo quando a jornada parece insuportável. Exemplo: quando Frodo decide carregar o anel até Mordor, ele não tem certeza se vai conseguir. Ele se vê diante de uma tarefa quase impossível, mas sua coragem e determinação são sustentadas pela sua crença no bem maior. Isso reflete diretamente a ideia estoica de focar no que podemos controlar e agir com virtude, independentemente dos obstáculos. Outro autor cuja obra carrega influências estoicas é William Shakespeare. Em peças como Hamlet e Macbeth, Shakespeare explora dilemas existenciais e morais que se alinham com os princípios estoicos. Hamlet, por exemplo, é um personagem que constantemente luta para entender o que está fora de seu controle e o que ele deve fazer em relação ao seu destino. O tema da aceitação do destino e da responsabilidade pelas próprias ações é central para a filosofia estoica. Exemplo: em Hamlet, vemos o protagonista refletindo sobre a vida e a morte. Ele se encontra em um ponto de grande sofrimento, mas à medida que a peça avança, ele começa a aceitar que algumas coisas estão além do seu controle, como os eventos que acontecem ao seu redor, e isso o ajuda a tomar decisões mais fundamentadas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em As Meditações de René Descartes, vemos uma abordagem racional e de controle da mente que ressoa fortemente com o pensamento estoico. Descartes enfatiza a importância de questionar as nossas percepções e de distinguir o que é real do que é imaginado. Algo muito semelhante ao ensinamento estoico de focar na razão e não nas emoções impulsivas. Ele sugere que, ao controlar nossos pensamentos, podemos controlar nossas ações e, assim, moldar nossa realidade. Exemplo: imagine que você está lidando com um grande estresse devido a uma situação incerta, como uma mudança de carreira.
Seguindo os ensinamentos de Descartes e dos estoicos, você tenta racionalizar e focar apenas nas verdades verificáveis, agindo de maneira lógica para tomar decisões baseadas no que pode ser controlado, em vez de se perder em pensamentos de ansiedade. Uma obra literária moderna que também carrega influências estoicas é A Arte de Viver, de Epicteto. Uma obra que foi transcrita e comentada por diversos autores ao longo dos anos. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, nos ensina como cultivar uma vida virtuosa, independente das circunstâncias externas. Suas lições sobre aceitação, autodomínio e o poder de nossas escolhas continuam a influenciar escritores até hoje. E em A Arte de Viver, vemos exemplos diretos de como a filosofia estoica pode ser aplicada no cotidiano. Exemplo: imagine que você está enfrentando um desafio significativo, como uma crise de saúde. Em vez de se desesperar, você lembra dos ensinamentos de Epicteto e decide focar no que pode controlar: suas escolhas, sua atitude e sua capacidade de manter a paz interior, independentemente da situação. Por fim, uma obra que se destaca é Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Embora Dostoiévski tenha sido um escritor profundamente influenciado pela religião e pela moralidade cristã, muitos dos dilemas existenciais e questões sobre o sofrimento em suas obras têm uma forte conexão com o estoicismo. O protagonista, Raskolnikov, luta contra os próprios tormentos internos e, ao longo da obra, tenta lidar com os resultados de suas escolhas de maneira racional, o que é um reflexo da filosofia estoica sobre o autoconhecimento e a aceitação das consequências de nossas ações. Exemplo: Raskolnikov comete um crime, mas ao longo da obra ele começa a refletir sobre seus atos e suas consequências. A luta interna dele é muito semelhante ao conceito estoico de agir de acordo com a razão e refletir sobre as nossas escolhas, entendendo que as consequências de nossas ações são inevitáveis. Como vimos, o estoicismo continua a ser uma grande fonte de inspiração para a literatura mundial, influenciando autores de diferentes épocas e estilos. Seja em clássicos como Meditações, em obras de ficção como O Senhor dos Anéis, ou em dramas psicológicos como Crime e Castigo, os princípios do estoicismo podem ser encontrados em muitos dos maiores escritos da história. O que podemos aprender com essas obras é que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a virtude, a sabedoria e o autodomínio são as chaves para viver uma vida plena. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que está precisando ouvir sobre isso e me conta aqui nos comentários. Se este vídeo te ajudou, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. Não deixe de assistir a estes outros 2 vídeos e aprimore ainda mais seu conhecimento.